Vamos agora com mais entrevista. Vamos falar sobre o planejamento sucessório. Um termo bem diferente. Você sabe o que é isso? Sim, um dos efeitos da pandemia foi o quê? Foi o aumento na procura de gestores de patrimônio e advogados por famílias preocupadas com a sucessão e manutenção de seus bens em caso de falecimento pelo coronavírus. Pois é, sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a advogada Ana Paula Gimenez. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia para vocês e agradeço mais uma vez o convite, principalmente para falar desse assunto que virou uma febre durante a pandemia Covid-19. Bom dia, doutora. Quem fala é a Lília. A gente que agradece a sua participação aqui, trazendo bastante informações, né, de utilidade pública aí e também de assuntos polêmicos que foi aumentando o seu foco aí devido a essa pandemia, né? A doutora Ana Paula, a senhora poderia começar falando o que seria um planejamento sucessório e para que ele serve na vida das pessoas? Então, a gente tem um tabu de não falar da morte, né? De não pensar no momento da morte. Mas qual que é a única certeza que a gente tem na vida? Que um dia nossa vida vai acabar. Então, em outros países, é muito mais comum as pessoas planejarem como ficará o seu patrimônio após a sua morte. Como vai ser a distribuição, a transferência, para quem vai ficar. E no Brasil, a gente ainda tinha este tabu. Com a pandemia Covid-19, as pessoas ficaram mais próximas da morte. E com isso, elas passaram a repensar essa questão. Então, o que é um planejamento sucessório? Ele é um instrumento jurídico, certo? Que ele serve para transferência eficaz e eficiente do patrimônio de uma pessoa após a sua morte. E para que serve isso? Para evitar conflitos. Eu falo, né, que para quem trabalha com direito de família e sucessões como eu, a gente pensa que as maiores brigas são no momento do divórcio, mas não, eu vejo assim, família sendo destruída no momento do inventário, por exemplo. Então, o planejamento sucessório, ele não tem um formato específico, tá? Mas ele é feito durante a vida da pessoa, onde ela consegue planejar como vai ser essa distribuição do patrimônio e o seu efeito vai ser após a morte, tá? Sim. Então, é para isso que existe o planejamento sucessório. Quando a gente fala de direito das sucessões e esse planejamento sucessório, doutora, a gente sabe que, legalmente falando, existem várias formas aí de fazer essa divisão sucessória. Qual que seria hoje, legalmente, que a lei prevê? Quais os tipos de sucessão que a lei hoje prevê para a população? A gente tem que lembrar que, quando uma pessoa morre, existem dois tipos de sucessão. A sucessão legítima, que é aquela dos herdeiros necessários, tá? Que 50% do patrimônio dela vai estar reservado para esses herdeiros, e a sucessão testamentária, que está a parte disponível do patrimônio dela. Essa sucessão testamentária, essa parte disponível, ela pode fazer o que ela quiser com esse patrimônio. Então, ela pode doar, ela pode fazer um testamento, mas ela sempre tem que reservar esses 50% para os seus herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Em primeiro lugar estão os descendentes, em concorrência com o cônjuge, dependendo do regime de bens, cônjuge ou companheiro, tá? Depois vem os ascendentes, em concorrência com o cônjuge, depois o cônjuge, tá? Mas não quer dizer que nesse planejamento sucessório ela não vai contemplar os herdeiros também. Sim, ela pode contemplar, respeitando sempre que 50% do seu patrimônio fique reservado a esses herdeiros necessários, tá bom? E existem várias formas da gente fazer um planejamento sucessório. Eu sempre falo que para ter um planejamento sucessório eficaz, a gente precisa trabalhar em 3 frentes. O advogado de família e sucessões, porque
o que vai influenciar o regime de bens, o número de filhos, as uniões anteriores. A gente sabe que agora com a lei a gente pode se divorciar, o que antigamente não podia, e as pessoas têm muito família reconstituída, tá? Então a gente precisa desse advogado de família e sucessões, a gente precisa de um advogado societário, porque tem as empresas familiares, as holdings familiares, que é uma forma de planejamento sucessório, e um advogado tributarista, tá? Que vai fazer a parte tributária, vai ver se dá para economizar, de repente, num imposto, vai fazer todo um estudo tributário. Então, o planejamento sucessório não é uma coisa simples, e para ele ficar mais eficaz, ele precisa da participação dessas 3 frentes, tá bom? Doutora, a senhora acabou de falar que existe 2 tipos de sucessões, a legítima e a testamentária. Quando a gente fala em sucessão legítima, são para os herdeiros necessários, onde 50% do patrimônio é garantido a eles. Quando a gente fala em sucessão testamentária, é aí que é onde entra as doações, o testamento em vida e o hold familiar ou não? Não. A holding, por exemplo, ela pode já conter os herdeiros necessários, o testamento também. O que acontece é que 50% do patrimônio tem que estar reservado, independente do formato, para os herdeiros necessários. O planejamento sucessório ele pode ser feito, por exemplo, através de um testamento, através de doação, com cláusula de usufruto, por exemplo. Ele pode ser feito através de repente, um seguro de vida, tá? Que não é um instrumento próprio de planejamento sucessório, mas a pessoa consegue planejar como vai ser depois da morte dela. Algumas previdências privadas, fundos de investimento, tá? Pactos parasocial. Então, são diversas formas de planejamento sucessório que vai depender do formato daquela família e do que a pessoa que está realizando o planejamento sucessório quer. Por exemplo, a pessoa tem uma empresa e tem 3 filhos, e ela sabe que os 3 filhos não têm a mesma capacidade de gerir aquela empresa. Que tem aquele filho que é desligado da empresa, tem aquele filho que trabalha ativamente. No planejamento sucessório, ela pode determinar, por exemplo, que aquele filho cuide da empresa. Então, são várias possibilidades que a gente tem dentro de um planejamento sucessório. Doutora, a única coisa é que a gente tem que respeitar esses 50% dos herdeiros necessários. Então, a gente não pode... porque a parte disponível você pode dar para o vizinho, para o porteiro, para o cachorro, para quem você quiser, né? Para o cachorro, brincadeira, mas você pode dar para quem você quiser. E você tem que respeitar sempre essa parte dos herdeiros necessários, tá? Qual que são as vantagens desse planejamento sucessório? É manter esse patrimônio dentro da família, para não dilapidar o patrimônio. Doutora, eu queria que a senhora desse um exemplo assim, para a faixa da população com menos bens. Porque quem já tem empresas, tal, geralmente já vai contratar um advogado, mas uma pessoa que tem, ou ela tem só um imóvel, ou ela, sei lá, ela tem lá um dinheirinho, ela tem 100 mil de fundo de garantia e não fez nada com aquilo está lá. Se ela não fizer um planejamento, mesmo com poucos bens, provavelmente, se ela vier a falecer, vai se abrir um inventário, aí não deixou a senha do banco, então tem que abrir o inventário, aí tem que ter autorização para mexer no dinheiro, aquilo fica bloqueado. A senhora pode dar um exemplo prático para quem tem poucos bens, o que se pode fazer? Olha, para quem tem poucos bens, a gente pode fazer um testamento que você vai dizer, né? Não só cláusula de quem vai ficar com a parte disponível, mas você pode estabelecer outras cláusulas dentro desse testamento, ou você também pode fazer uma doação com reserva de usufruto, ou uma doação, mas respeitando sempre a legítima. Então, quando a gente fala de planejamento sucessório, muitas pessoas já ligam a uma blindagem patrimonial, que eu sempre falo que blindagem não existe, tá? Existe uma proteção patrimonial, tá? A gente sempre liga a holding familiar, a muitas empresas, mas não. É você pensar no momento da morte, respeitando a lei, né?
que tem as regras de direito sucessório. Então, um planejamento sucessório também é um testamento, também é uma doação, e as pessoas têm que estar atentas a isso. O brasileiro não está acostumado a fazer testamento, para ele é muito difícil ele ir no cartório e imaginar que um dia a vida dele vai acabar. Só que com a Covid-19, muitas pessoas começaram a ficar com medo, né, disso e, de repente, ver o seu patrimônio. Muita gente está em segundos casamentos, então tem filhos do primeiro casamento, entendeu? Essas situações que a família já não é mais a mesma. A família de antigamente era uma família hierarquizada, não existia o divórcio, o patrimônio era mantido naquela família. Hoje em dia nós temos relações sucessivas, então aumentou o número de divórcios, tá? E o planejamento ele faz com que esse patrimônio não seja dilapidado, com que não haja conflito, porque geralmente tem o primeiro casamento, segundo casamento, filhos do primeiro, filhos do segundo, filhos extraconjugais. Então, a pessoa consegue planejar todas essas dinâmicas, tá? E o planejamento sucessório ele serve para dar uma celeridade na sucessão, ele respeita a autonomia da vontade daquela pessoa que está realizando o planejamento sucessório, pode haver uma economia de impostos, tá? Evita litígios futuros e a dilapidação desse patrimônio. Ô, doutora, testamento e doação de patrimônio em vida, ele pode ser anulado ou não? Pode sim. O testamento, a doação em vida, se ela não respeitar a legítima, tá? E o testamento, ele tem uma série de regras rígidas no nosso Código Civil. Se alguma dessas regras não for respeitada, ou a legítima também não for respeitada no testamento, ele pode ser anulado sim. Com essa pandemia, que realmente o planejamento sucessório, como a senhora mesmo disse, aumentou, qual que é a sucessão patrimonial mais comum que é feito? Doação em vida, testamento ou o holding familiar hoje com essa situação que a gente vive? Eu acho que o testamento, aumentou muito o número de testamento devido a essas famílias mosaicos, que a gente chama, famílias reconstituídas, que segundo, terceiros casamentos, filhos de um, de outro, então aumentou muito o número de testamento e também a nossa mentalidade está mudando e eu acho que também as empresas familiares, as holdings familiares, né? Doutora, a hold é difícil detalhar tudo, mas a senhora pode dar um exemplo prático? Por exemplo, a família tem 2 filhos, o casal, e tem um imóvel que vale R$1 milhão. Ele quer fazer uma hold, como é que funciona? Porque ele pode fazer uma doação que é ano a ano, de um percentual, e o que isso facilitaria a pessoa vindo a falecer em relação a um inventário comum? A holding familiar, ela é uma empresa que tem participações em outras empresas. Existem também as holdings patrimoniais, tá? Então, aquela família, ela pode deixar o patrimônio dela dentro dessa empresa, tá? E os patriarcas, eles podem fazer doação com reserva de usufruto. Certo. E quando esses patriarcas, então eles doam para os filhos, por exemplo, as cotas empresariais, certo? E eles ficam reservado o usufruto para eles. Quando eles falecem e, por exemplo, todo o seu patrimônio está dentro dessa holding familiar, acaba o usufruto, esses filhos ficam com as cotas e não tem a necessidade de um inventário, se não tem mais bens. É difícil te dar um exemplo, mas eu acho que consegui dar um exemplo, porque depende muito da família, do formato. Por isso que é tão importante uma equipe especializada. Eu escrevi um artigo recentemente que foi publicado em o Marcos Taverneiro, um advogado tributarista, foi publicado em vários colégio notarial, Conjur, explicando exatamente isso, de o quanto é importante
ter o advogado de família, o advogado societário e o advogado tributário. E eu incluiria aí um psicólogo também, porque daí às vezes é importante também, né? Porque obriga antes, obriga depois, é bom colocar tudo em pratos limpos e aí poder fazer Sim. a sua boa sucessão. Bom, a gente chegou ao fim, eu agradeço bastante aí a sua colaboração aqui com o Jornal da Rede Alesp, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, doutora, e tenha um bom dia. É um assunto bem polêmico, né? Mas- Sucessão. Sucessão é um assunto hoje que cada dia cresce mais, principalmente pelo que a doutora falou, famílias sucessivas, né? Hoje, existem muitas famílias, uma é desmanche, volta a ter outra família, e isso dá um grande problema lá na frente, né? Pois é, mas a gente sabe que esses inventários, eles demoram 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, o melhor é senta, faz um planejamento. Eu brinquei aí a questão do psicólogo, mas eu já conversei com especialistas que precisa também, de repente, da intervenção de outros profissionais. E tem tantas ferramentas que você pode transferir os bens e você pode ter a questão do usufruto. Não, eu vou doar para o meu filho, mas enquanto eu estiver vivo, é só para uso. Então você tem muitas formas. É muito melhor do que você simplesmente deixar em aberto e depois, vindo a faltar, infelizmente, seus entes queridos vão ter dificuldades.